No último vídeo da série sobre processo civil, no vídeo sobre os pressupostos processuais negativos, que você encontra aqui na descrição, eu mencionei que a sentença proferida com ofensa à coisa julgada permite o ajuizamento de ação rescisória. No vídeo de hoje, da nossa série Desjuridicando, vamos aproveitar que nós ainda estamos na letra A e vamos estudar então o que é a ação rescisória. Mas vamos ficar apenas com os aspectos gerais e com as principais inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil. Porque se nós fôssemos estudar todas as hipóteses de cabimento da ação rescisória previstas no artigo 966 do CPC, esse vídeo vai ficar muito comprido. Então, as hipóteses de cabimento da ação rescisória nós estudamos em outro vídeo, tudo bem? Mas antes de começar, eu gostaria de lembrar você que você pode deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho, mesmo que você já seja inscrito, para se manter sempre atualizado. Você pode também deixar uma pergunta, deixar um comentário e deixar a sugestão de tema para um próximo vídeo. O que é então uma ação rescisória? Como o próprio nome diz, a ação rescisória é uma ação que pode ser proposta após o trânsito em julgado da sentença no processo civil. E como nós temos visto aqui, o trânsito em julgado acontece quando não cabe mais recurso. Por causa de um vício, um defeito muito grave do processo, a ação rescisória tem o objetivo de anular o processo anterior e permitir o novo julgamento da causa. Preste atenção, por favor. A ação rescisória permite a anulação, a rescisão do processo anterior, o que o pessoal chama de juízo rescidendi, e o novo julgamento da causa, o que o pessoal chama de juízo rescisório. E é exatamente por isso que alguém já disse no passado que a ação rescisória tem corpo de ação, mas alma de recurso. Ela tem a forma e o nome de uma ação, por isso corpo de ação. Mas ela tem o resultado prático de um recurso, por isso alma de recurso. Agora vamos voltar um pouquinho e pensar na coisa julgada. A coisa julgada existe para que se tenha certeza. A coisa julgada existe em nome da segurança jurídica. Uma ação transita em julgado para que não se possa mais discutir a relação de direito material e assim se tenha segurança jurídica. Exatamente por isso que o cabimento de ação rescisória é uma coisa excepcional, porque a ação rescisória enfraquece a garantia da segurança jurídica, enfraquece a garantia da coisa julgada e, consequentemente, enfraquece a garantia da segurança jurídica. É por isso que as hipóteses de cabimento da ação rescisória são previstas de forma taxativa e quase todas elas, como nós vamos ver ainda, estão no artigo 966 do Código de Processo Civil. Mas as hipóteses do artigo 966, como eu já mencionei, nós vamos estudar em outra oportunidade. E como regra geral, somente é possível ajuizar ação rescisória contra a sentença de mérito, quer dizer, contra a sentença que resolve o conteúdo da relação de direito material. Seja uma sentença definitiva, seja aquela decisão que nós chamamos já em outro vídeo de sentença parcial, quer dizer, aquela decisão que tem forma de decisão interlocutória, mas natureza de sentença, prevista no artigo 356 do Código de Processo Civil. Essa decisão também permite o ajuizamento de ação rescisória assim que ela transite em julgado. E aqui a gente tem também coisa julgada parcial. Mas, para não tomar mais o tempo desse vídeo, eu vou pedir que você assista então o vídeo sobre coisa julgada material e coisa julgada formal e o vídeo sobre julgamento antecipado do processo. Você encontra o link para os dois aqui na descrição. As exceções a essa regra geral, de que a ação rescisória somente é ajuizada contra a sentença de mérito, são encontradas no parágrafo 2º do artigo 966 do Código de Processo Civil. A primeira hipótese diz respeito à decisão que impede o ajuizamento de uma nova ação. Um exemplo dessa primeira hipótese seria a sentença que extingue o processo sem solução de mérito por reconhecimento de litispendência ou coisa julgada. Pois bem, se essa sentença contiver algum dos vícios previstos no caput, nos incisos do caput do artigo 966, então será possível o ajuizamento de ação rescisória. A segunda hipótese do parágrafo 2º do artigo 966 é a decisão de um tribunal que impede a admissibilidade de um recurso, que não admite um recurso, que não conhece um recurso. Faz algum tempo já que eu estou devendo um vídeo sobre a diferença entre conhecer e não conhecer um recurso, entre conhecer recurso e dar ou negar provimento ao recurso. Bom,
logo logo eu posto esse vídeo, tá? Mas por enquanto a gente tem que saber o seguinte: se o tribunal conhecesse o recurso, ele apreciaria o mérito da causa, ele apreciaria a relação de direito material, mas ele não conhece o recurso, logo ele não faz isso. Mas mesmo assim, segundo o parágrafo 2º do artigo 966, inciso 2, ainda assim é cabível a ação rescisória. Outra coisa é que a ação rescisória é uma ação de competência funcional dos tribunais. Ela é uma ação, sim, mas ela não é promovida junto ao primeiro grau de jurisdição. Ela é proposta nos tribunais. Nesse sentido, a ação rescisória é diferente de uma outra ação que se propõe também, que pode ser proposta depois do trânsito em julgado, que é a ação chamada de querela nullitatis insanabilis. A querela nullitatis insanabilis nada mais é do que uma ação declaratória de inexistência ou de nulidade do processo por inexistência ou por nulidade de citação. A querela nullitatis insanabilis é uma ação que é promovida junto ao primeiro grau de jurisdição. De acordo com o artigo 975 do Código de Processo Civil, o prazo para ajuizamento da ação rescisória é de 2 anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença ou da decisão interlocutória de mérito, a decisão do artigo 356 do Código de Processo Civil, que nós já chamamos de sentença parcial. Então, cuidado, na hipótese do artigo 356 do CPC, como eu até já mencionei aqui, nós não temos só uma sentença parcial, nós também temos coisa julgada parcial. E o prazo para ajuizamento da ação rescisória começa a contar a partir do momento em que não cabe mais recurso daquela decisão interlocutória. Mas quanto a esse assunto do marco inicial, do termo inicial, do momento a partir do qual o prazo começa a correr, nós precisamos ainda estudar 2 situações excepcionais. A primeira está no parágrafo 2º do artigo 975 e diz respeito à ação rescisória fundada em prova nova, uma prova que não era de conhecimento de uma das partes quando do julgamento do primeiro processo. Bom, nesse caso, a parte beneficiada pela prova tem o prazo de 2 anos para ajuizar a ação rescisória a partir do momento em que descobre a prova nova. Mas cuidado, isso só vale durante 5 anos. Quer dizer, após 5 anos do trânsito em julgado, aí não cabe mais ação rescisória fundada em prova nova. Por fim, existe uma outra hipótese de prazo diferenciado, que é aquela que diz respeito ao ajuizamento de ação rescisória com base em julgamento de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal posterior ao trânsito em julgado da ação. Essa situação está prevista no artigo 525, parágrafo 15 e no artigo 535, parágrafo 8º do Código de Processo Civil. E além de ser uma situação, uma hipótese de cabimento da ação rescisória não prevista no artigo 966, ela ainda estabelece um prazo diferenciado. Por quê? O que você tem aí? Você tem o trânsito em julgado da sentença, primeiro. E aí, após qualquer momento após o trânsito em julgado da sentença, sobrevém uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado ou em controle difuso, reconhecendo a inconstitucionalidade da lei aplicada na sentença, ou então afirmando a constitucionalidade de uma lei reconhecida como inconstitucional na sentença, ou então dando interpretação diferente a partir da Constituição daquela dada pela sentença. Bom, nesse caso, o prazo para ajuizamento da ação rescisória não é contado do trânsito em julgado da sentença, mas é contado do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, chegamos no final. Num outro vídeo a gente estuda com calma as hipóteses do artigo 966 então. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para permanecer atualizado, deixe um comentário, deixe uma pergunta ou deixe uma sugestão. E até a próxima!